Sejam bem-vindos. Esta é a primeira edição do Café para Acopar. O tema de hoje é a justiça climática e a nossa convidada é a Joana Guerra Tadeu. Vou-vos deixar com a nossa ambientalista imperfeita. Estava aí alguém a dizer que estava muito intimidado porque isto parecia a televisão. Eu estou a tremer. E já fiz televisão a sério. Eu queria começar por vos perguntar se toda a gente já tem uma ideia do que é justiça climática ou se só se acharam interessante e então se inscreveram. Isto tem a ver com a ideia de haver, por um lado, comunidades pobres e vulneráveis que sofrem com as atividades climáticas, com as alterações climáticas, e depois, por outro, haver comunidades poluentes que estão na base dessa mesma alteração climática, contribuem para ela e que muitas das vezes não são punidas por isso. É muito isto, está muito bem resumido. Tem a ver precisamente com esta ideia de que há uns que estão a fazer, simplificando ainda mais, há uns que estão a fazer muitas asneiras e há outros que estão a sofrer muito com essas asneiras nas quais não participam, basicamente, não é? Deve haver outros países que usam outros países subdesenvolvidos para fabricar várias... Exato. Como nós estávamos aqui a comparar a União Europeia. E as emissões não vão ser nesse país, mas sim nesses outros países mais subdesenvolvidos. Exatamente. Então, para vocês terem uma noção, sim, a China é o país que mais emite, mas se formos fazer a conta per capita, toda a gente sabe o que quer dizer per capita, certo? Nos Estados Unidos, as emissões per capita são de 16,1 toneladas por pessoa, 16,1, e na China é 7,8. Estão a ver a diferença? Por isso eu não acho que é justo nós, enquanto comunidade, enquanto opinião pública que nós depois todos formamos, andarmos a dizer por aí a China é o país mais poluente do mundo, porque parece que a culpa é deles. Só. Mas não, é de todo um sistema global para o qual nós todos contribuímos. Faz todo o sentido, vocês com certeza sabem que a coisa mais importante que nós podemos fazer para combater as alterações climáticas é deixar de usar combustíveis fósseis. Então, o ano passado, a ExxonMobil, a Shell, a Total Energies, a Chevron e a BP fizeram 181 mil milhões de euros de lucro. E 15 países que precisam de ajuda imediata e que estão a fazer este pedido via o Fundo de Perdas e Danos, que é um fundo da ONU que vai ser financiado por todos os países do mundo para ajudar estes países que estão em maior risco, é de 2 mil milhões de euros. A Taylor Swift emite tanto quanto um pequeno país, sozinha. Ok? Por causa dos voos de jato privado. É a principal causa. Podem comer. Estão a ver que os pratos estão todos... Os vossos colegas lá atrás estão a comer, vocês é que estão aqui cheios de vergonha. Não sei se vocês têm noção do quão grave é que é esta questão do acesso à água e da escassez de água em Portugal. O problema é que aquilo que eram as expectativas para 2050, que saíram em 2015, está tudo online, podem ir ver os dados. Em 2015 fez um estudo sobre o uso da água em Portugal e dizia-se que em 2050 ia ser muito grave e o Algarve não ia ter água e as pessoas iam deixar de ter acesso à água como têm agora e não ia ser possível fazer a produção agrícola. Os níveis de chuva que foram programados para 2050 foram os que já aconteceram em 2020. Ou seja, está tudo a acontecer 30 anos mais cedo do que aquilo que esse estudo, que era suposto ser muito pessimista, previa. Portanto, nós temos também que pensar que, para conseguirmos acabar com esta justiça climática, temos que mudar completamente o sistema e a maneira como olhamos para estas coisas. Temos que parar de olhar para todas estas soluções como soluções de mercado, onde o que manda é a lei da oferta e da procura e quem dá mais dinheiro ganha, e temos que passar a olhar para isto de outras perspectivas. Mas há várias perspectivas que nós temos de trazer para aqui. Da economia circular e o de crescimento. Já ouviram falar em de crescimento? É a minha preferida. Que é a ideia de que os países que tiveram a oportunidade de se desenvolver muito, agora não só têm que parar de se desenvolver, como têm que andar um bocadinho para trás. Se calhar, não pode haver Taylor Swifts no mundo, em termos financeiros e económicos. E porquê é que tem que haver limites? Porque o planeta tem limites. Nós temos os mesmos recursos hoje que tinham os dinossauros quando cá estiveram. Exatamente os mesmos. E nós continuamos a crescer, como se isso não fosse verdade. Mas, de facto, é muito isto que quer dizer justiça climática. A justiça climática é, quando nós estamos a pensar, é este final que eu estava aqui a fazer, quando nós estamos a pensar como é que vamos combater as alterações climáticas, como é que nos vamos tornar mais resilientes àquilo que já não conseguimos mudar, por exemplo, a subida do nível da água do mar, ou a escassez de água em Portugal, como é que vamos emitir menos, como é que vamos fazer uma transição, nós temos que pensar sempre de um ponto de vista de justiça social. Não podemos pensar só nos números.